Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 7, o versículo 36 e diante. Nos diz assim: E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com o unguento. E quando isto viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Só até aqui, irmãos, eu quero trazer uma reflexão para o seu coração nesta noite. Primeiramente, nós precisamos entender que houve dois episódios de duas mulheres que ungiram os pés de Jesus. Uma delas foi essa aonde nós acabamos de ler, aonde essa mulher foi aos pés de Jesus, que estava na casa de Simão, que era um fariseu. E em João capítulo 12, a Bíblia vai nos contar o segundo episódio, que Jesus estava na casa de um leproso, que por acaso também se chamava Simão. E esse lugar era em Betânia. E Maria, que era irmão de Lázaro, que foi na oportunidade que ungiu os pés de Jesus. Mas nós vamos ficar somente com essa mulher pecadora aqui. E eu quero trazer um tema para nossa meditação nessa noite, sendo ele aproveitando e valorizando a presença de Jesus. E nesse texto aqui, meus irmãos, nós temos dois personagens muito importantes. O primeiro personagem era o anfitrião daquele jantar, o dono daquela casa, sendo ele um fariseu. E a história vai nos dizer que, segundo o costume dos romanos, eles tinham uma certa etiqueta nos seus jantares especiais. E nessas etiquetas, o dono da casa, o anfitrião daquele jantar, ele tinha que separar um dos seus servos ou um dos seus escravos, para deixar nele na responsabilidade de lavar os pés de todos os convidados. Isso era a regra, isso era um costume daquela época. E o segundo passo que aquele servo tinha que fazer, ele teria que ungir a cabeça dos convidados com uma gota de azeite. E aí então entrava o anfitrião da festa, do jantar, entrava o dono da casa e beijava a testa do convidado, simbolizando que ele era bem-vindo naquele lugar. Só que o que eu achei interessante aqui nesse texto, meus irmãos, é que o dono dessa festa, ele não fez nenhum desses detalhes. Ele não mandou que lavasse os pés de Jesus, ele não mandou que ungisse a cabeça dele, e ele também não foi cumprimentar Jesus com um beijo. Então aquele homem, ele estava convidando Jesus para dentro da sua casa, talvez para testar Jesus. Talvez ou então para ter o status que Jesus estava na sua casa. Mas o coração daquele homem não era um coração de adorador.
Vou repetir para você dormir pensando. O coração daquele homem não era um coração de adorador. Aí entra o segundo personagem. É exatamente a mulher pecadora. E eu observei, eu quero compartilhar com você as 4 atitudes daquela mulher que ela tomou para valorizar a presença de Jesus perto dela. A primeira atitude que ela faz, a Bíblia é bem clara em dizer que ela levou o vaso de alabastro para a presença de Jesus. Ou seja, ela não pegou de Jesus ou não pegou de alguém para impressionar Jesus. Ela levou da sua casa. Será que você consegue entender isso comigo? Ela foi perante Jesus totalmente preparada. E nós temos um mal hoje em dia, irmãos. Pastor Pedro e pastor Jailton podem falar muito melhor do que eu. É que tem muito crente hoje em dia que vai nos cultos para receber. E nós precisamos entender que culto significa sacrifício. E eu nunca vi alguém ir para algum sacrifício para ganhar alguma coisa. Sempre que alguém vai oferecer um sacrifício, alguma coisa para oferecer. Será que você consegue perceber isso comigo? Aquela mulher, ela foi perante Jesus totalmente preparada. E quer ver uma coisa, irmãos, que eu fico preocupado hoje em dia? Coitado do pastor, ele está lá no púlpito dirigindo o culto, aí ele oferece oportunidade para alguém. Fulano está com oportunidade. Aí o fulano levanta a mão assim, ó. Rejeita a oportunidade. E eu vejo essa situação, pastor Jailton, que nós estamos vivendo hoje, no mundo inteiro, como uma forma de Deus nos mostrarmos que nós precisamos valorizar a presença dEle. Nós precisamos estar preparados para ir diante dEle. Nós precisamos começar o nosso culto em casa, para quando chegarmos no templo, nós temos alguma coisa para oferecer para Ele. Aleluia. E quando você, meu irmão, oferece alguma coisa para Jesus, Ele resolve os teus problemas, Ele entra na tua situação, Ele resolve aquela causa impossível, mas para isso, você precisa oferecer primeiro. E segundo a história, esse perfume aqui, irmãos, era equivalente a 300 dias de trabalho. Comparado aí que os judeus não trabalhavam nos sábados, 6 dias por semana, era mais ou menos um ano inteiro de trabalho para se conseguir aquele perfume. Então perceba que aquela mulher não foi levar qualquer coisa. Ela foi levar o que ela tinha de melhor, para valorizar a presença de Jesus no ambiente. Segunda atitude daquela mulher, a Bíblia diz que ela começa a chorar aos pés de Jesus. E eu acho lindo isso aqui, irmãos. Você que me ouve nessa live hoje, será que não faz tempo que você não chora na presença de Jesus? Será que não faz tempo que você não derrama uma lágrima, que você não leva um lencinho da sua casa de alegria, chorar por alegria em ter a presença de Jesus perto de você? O que nós vivemos hoje em dia é uma igreja que está totalmente acomodada. Nós vamos no culto, nós sabemos já o que vai acontecer. Vai ter o hino da harpa, vai ter a pregação, vai ter o momento da oferta, vai ter o apelo. Nós já sabemos o que... Parece que nós estamos no culto, irmãos, de status. Parece que a gente está lá somente para cumprir uma obrigação.
Só que Jesus quer falar com você nessa live. Aproveite o momento que você está com a presença dele. Aproveite o momento que ele está perto de você. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus está usando de alguma forma para despertar a sua igreja. Uma vez eu estava pregando no Parque 120 e eu me lembro que eu mencionei sobre Lucas capítulo 2, quando Maria e José foram levar Jesus no templo para uma festa e eles saíram e não perceberam que estavam sem Jesus. E tem muito crente hoje em dia que está caminhando sem a presença de Jesus. Já não percebe mais que ele ficou para trás. Mas Jesus está usando essa situação para nos despertarmos na presença dele. Está na hora de eu e você valorizarmos a presença dele. Está na hora de eu e você valorizarmos cada segundo na casa do Senhor. A terceira atitude que aquela mulher toma, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer que a honra da mulher é os seus cabelos. E muita gente pode falar que isso é naquela época. Mas você que é mulher que me ouve aqui nesse momento, você não tem um certo cuidado com o seu cabelo? Você não passa horas lavando, cuidando do seu cabelo? Então, até o dia de hoje, as mulheres se preocupam com seus cabelos. E não é questão de vaidade, é questão de cuidado mesmo. Mas aquela mulher, ela pegou a honra que ela tinha para enxugar aos pés de Jesus. Ela pegou os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Simbolizando o seguinte: Jesus, a minha única honra que eu tenho, eu coloco aos seus pés. Porque vale mais 1 minuto na tua presença do que 1000 dias lá fora. Então Jesus, aquela mulher estava valorizando o momento que ela tinha com Jesus. Talvez ela não sabia se teria outra oportunidade. Mas enquanto ela estava lá, aos pés de Jesus, ela estava dando o seu melhor. E a quarta atitude que ela toma, ela enxuga com seus cabelos e depois derrama o unguento aos pés de Jesus. Ela unge Jesus com aquele unguento. Talvez ali ela faz uma massagem, sabe? Em sinal de humilhação. E tem muito crente hoje em dia, irmãos, que não quer mais se humilhar na presença de Jesus. Tem muito crente hoje em dia que não quer mais se humilhar na presença dele. Aí na hora do aperto, a pessoa clama, pede oração, dá uma de crente talvez no Facebook. Mas quando está tudo bem, quando ela está perto de Jesus, ela não valoriza aquele momento. Só que Jesus está falando com você nesta noite. Está na hora de eu e você valorizarmos o tempo que nós temos na presença dEle. Está na hora de eu e você valorizarmos cada segundo na presença dEle. Eu postei no meu Facebook esses dias que no último domingo que teve cultos nas igrejas, dia 15 de março, nós fomos no culto como nos outros dias. Louvamos, ouvimos a palavra, ofertamos, ouvimos os avisos da semana, ouvimos a programação da semana e nunca iríamos imaginar que uma semana depois as nossas igrejas estariam fechadas. Verdade. Nunca nós iríamos imaginar que nós iríamos passar por isso. E é por isso que Jesus manda eu te dizer nessa noite: valorize cada momento que você está na presença dEle. Aquela mulher, ela tomou uma atitude de serva.